Olá, irmãos e irmãs do Irmandade Nerd, sejam bem-vindos a mais um episódio. Aqui é o Marlon e desliguem seus assistentes virtuais para esse episódio, por favor. E aqui é o Renan e Alexa, diga oi. Oi. Vamos dançar Kuduro? Que? Como assim? Oi, vamos dançar Kuduro. Caraca. Era só pra ela falar oi, não era pra ter feito isso tudo, mas tudo bem. Quando eu ensaiei, ela falou só oi, mas tudo bem. Ela foi cantar, mano, ela foi cantar Kuduro, velho. Caraca, velho. Melhor começo. Enfim, você já percebeu qual é o assunto de hoje? A gente vai falar sobre assistentes virtuais, ou seja, esses pequenos robozinhos que a gente tem dentro dos nossos celulares e de dispositivos ao nosso redor que facilitam a nossa vida. Às vezes, né? Quando querem. Tipo agora, se ela quisesse falar só oi. Não, ela, literalmente, quando eu testei isso, ela falou só oi. Tá, da primeira vez ela falou que não tinha entendido. Aí depois ela falou oi. Ok, nesse vídeo a gente vai, é claro, tentar evitar, né? Falar algumas coisas que podem ativar aí os seus respectivos robôs aí, os seus assistentes Google. Pode falar já, eu vou começar. Dá pra mutar, não tem em uma delas, não tem como mutar no seu que você tem aí? Eu acabei de mutar a Alexa, justamente pra ela não reconhecer que hora que eu falei ela. E porque a gente vai falar várias vezes dela, mas eu mutei já. Então fica essa dica, se você quiser, se você tá ouvindo com fone de ouvido, não tem problema, né? Porque tá saindo só no seu ouvido o som. Alexa, ok Google, pronto, é só pra ativar aí de uma vez. Só pra ativar, né? Agora muta. Agora se você tá aí com a sua Alexa por perto, muta ela, né? Ou então, meio que no Google não tem o que fazer, né? Eu não sei se tem como desabilitar ele. Eu vou fazer o teste. Tem como, mas... Ok, Google, não escute por 1 hora. Aqui estão alguns resultados da web. Não, ela só acha pesquisa sobre... Então, sei lá, teria que tem nas como, configurações... nas configurações tem como. Mas enfim, eu acho que a maioria das pessoas ouvem com fone, não vai ser problemático esse episódio. Não vão ficar ativando um monte de assistentes por aí. Mas a ideia desse episódio é exatamente, né, falar sobre essas tecnologias dos assistentes virtuais que estão vindo pra dominar o mundo. Eu honestamente não consigo me imaginar hoje sem os meus assistentes, sério, não tem como. Honestamente eu não lembro a última vez que eu digitei no teclado do celular pra fazer uma ligação. Eu não lembro, eu só faço a ligação pelo assistente. Eu só falo, ok Google, ligue para tal pessoa. Eu não lembro a última vez que eu digitei. E o meu negócio ativou de... Eu vou ter que desligar o celular, sério. Eu vou ter que desligar o celular porque senão não vai dar certo. Não, é só você não falar ok... Ok, tananã. A gente tem que criar um codinome igual a gente fez pro... Se a gente falar só Google, não tem problema, não. Criar um codinome igual a gente fez pro CV. Aliás, esse episódio aqui que é um escape, né, digamos assim, do que tá acontecendo, né? Vamos tentar fazer 1 hora aqui sem comentar sobre. Tá de boa. Acho que não vai ter, não. A gente já comentou, né? É tipo aquele povo, a gente não vai mencionar tal coisa aí, você vira pé. Já mencionando. A gente acabamos de mencionar, mas tudo bem. A resposta é 42. Mas vamos lá falar das assistentes em si? Bora lá. Que são várias, né, na verdade. Na verdade a gente tem as mais populares. A gente vai focar em 4 aqui, que são eu acho que são as principais que as pessoas mais usam, né? Que é a Alexa, a Siri, a Cortana e a Google Assistant. E a gente tá considerando Brasil, porque assim, se olhar lá fora, por exemplo, a Bixby é grande, mas... A Bixby é da Samsung, né? A gente vai comentar da Bixby quando a gente chegar nessa parte, que na verdade ela tá nas menos usadas e eu tenho meus problemas e eu tenho minhas reclamações pra fazer. É um agradecimento e uma reclamação, mas tudo bem. Beleza. Bom, então essas são as principais, né, que a gente tem hoje no mercado. O Google Assistant, a Amazon, a Alexa, né, a Alexa é da Amazon, a Siri é da Apple e a Cortana é da Microsoft. A Google, você tem um Android, você tem. A Siri também, popular muito tempo no iOS. Cortana também, acho que desde o 8, ele já é padrão, eu acho, do Windows. Eu acho que é desde o 8 que ela já estava embutida. Mas a Alexa... Do Windows ou a Cortana? A Cortana. Mas a Alexa é recente aqui pro Brasil, né? Sim. A Alexa chegou aqui em setembro do ano passado. Alexa que você tem, né? Ele é no Echo e no Dot, que dá pra colocar Alexa aqui. O Echo e o Dot tem pra dispositivo tipo celular e tal, mas não é aquela coisa.
É, porque ela é o outsider, né, dos outros. Porque enquanto os outros eles têm seus sistemas operacionais, a Amazon não tem um sistema operacional, né? Tem alguma coisa da... Não, né? Não. Então eles meio que tiveram que... Eles criaram o assistente deles, mas ela, diferente do resto, não tá num sistema operacional, tipo no seu celular ou no seu computador. O Google Assistant tem o Google Home, né? Também. Também tem, sim. Mas ele tem um Android em si, ele é natural do Android. Sim. E assim, a gente usa pra milhões de coisas, né? Uhum. Igual organização, gerenciamento, lembrete, pra até mandar mensagem, perguntar coisa que a gente não quer saber. Jogos ainda mais, porque várias coisas igual a Alexa tem skills e tal. Sim. Tradução, não só de texto, mas igual uma coisa que eu uso muito com a Alexa, e vai parecer estranho, mas depois eu explico qualquer coisa, é tradução de preço. Tradução de preço? Perguntar quantos são $50 em reais. Eu entendi que você queria saber a conversão de valor, então. Conversão de valor. Tá, eu entendi que a tradução, eu pensei que você queria saber como fala os $50 em inglês. Não, tipo... Como dizer $50? Então converter valor, também é uma coisa bem útil no Assistant também. Dá pra controlar dispositivo inteligente? Isso sim, isso é uma coisa que a gente vai ver cada vez mais. Acho que uma das coisas mais interessantes de assistente agora é de você controlar outros dispositivos, né? Você vai ter seus smart tudo na sua casa, smart refrigerator, sei lá. Sua geladeira daqui a pouco vai estar sendo inteligente também. Você vai poder controlar usando o seu assistente, né? Dando ordens para outros dispositivos da casa, tipo, acenda a luz, apague a luz, essas coisas também. A minha luz daqui só que, tipo assim, a lâmpada que tá aqui não é das melhores para luz de quarto, sabe? O branco dela serve, mas as cores não adianta. Mas... eu também comprei eu comprei essa semana passada, inclusive, foi o motivo de eu ter a ideia de fazer esse episódio, foi porque eu comprei uma lâmpada inteligente. Mas é uma das coisas aqui, a gente tá começando a ver também tomada, que eu acho bastante interessante. Tomada inteligente? A ideia... O que ela faz de inteligente? É você poder controlar, tipo assim, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de casa, que eu tenho uma tomada que tá conectada à TV, o PS4 e o Switch. Quando relampeja e tal, eu tenho que ir lá desligar automaticamente. Com essa tomada inteligente, eu só falaria, Alexa, desligar a tomada do quarto. E aí ela corta a energia. Ela corta a energia. Nossa, que interessante. Você tem um aplicativo específico. Tipo esses... Na verdade, eu desliguei o celular, eu ia abrir aqui pra ver qual era o nome do aplicativo recomendado pra usar com essa lâmpada que eu comprei, mas acho que praticamente todos os assistentes reconhecem ela, só tem que estar ligado no Wi-Fi, né, então... Sim, ela é bizarra, porque ela conecta direto no Wi-Fi, então... Sim, é o futuro que nós estamos encaminhando, é tudo estar conectado, é a internet das coisas que a gente vai falar daqui a pouco. E assim, igual, pra mim, Alexa, uma das coisas que eu acho que eu mais uso é alarme. Tipo, pra fazer lembretes, né? Não só lembrete, mas alarme mesmo. Tipo... Pra acordar. Pra acordar e tal. Porque eles diferenciam, né? Lembrete eles geralmente usam no sentido de alguma coisa que daqui a tantos minutos você tem que fazer. O alarme é aquela coisa rotineira. E uma das coisas que eu gosto bastante da Alexa é, por exemplo, que ela conecta com o Spotify. Então eu posso mandar tocar uma música tal hora pra me acordar. Interessante. E eu já fiz isso. Eu já botei rock pra 7 horas da manhã, toca Chop Suey do Sistema Vadal. Tipo, você já acorda. O pior é que eu já fiz isso mesmo, mano. Exatamente isso. Tem a opção de timer, né? Que você pode dizer, me lembre de fazer tal coisa daqui X minutos ou daqui X horas. E tem o alarme mesmo. Que seria, tipo, me acorde amanhã às 8 da noite. Na verdade, você pode falar das duas formas, né? Me lembre de tal coisa, ela vai criar um lembrete. Ou me acorde, ela vai criar um alarme. Sim, sim. E a gente, igual a gente já mencionou, né? Os lugares que elas estão. Mas assim, vamos dar aquela lembrada. O Google Assistant você pode achar no praticamente qualquer celular Android 6 pra frente. Mentira, antes disso eu acho no 5 já tinha. Acho que no 5 pra frente já tem. E ele já é meio que embutido. Apesar que as funções mais recentes, que é o que a gente chama de Assistant, eles são mais dos 6 ou 7 pra frente. Sim. Que inclui, por exemplo, você apertar o botão do meio do seu celular e ele abrir o menu do Google Assistant. Então ele já tá, tipo assim, embutido no sistema Android inteiro, né? Hoje ele já meio que faz parte mesmo, né? É inseparável do Android. A Siri, ela é embutida em qualquer aparelho da Apple. Também não lembro a partir de qual versão, mas também é bem... Acho que foi na mesma época ali que começou a se popularizar no Android.
Eu acho que até teoricamente... Inclusive antes, né? Até antes. Foi antes até. E a Cortana, a Microsoft começou como uma opção e depois embutiu praticamente no Windows. Começou no Windows Phone, se não me engano. Né? Foi a solução deles de assistente pros celulares dele, que, convenhamos, foram um grande fracasso. Mas eles tiveram a ideia de fazer a Cortana, e aí depois de um tempo eles colocaram no Windows 10 a partir de uma build lá, e tá hoje presente no Windows, e eu nunca usei a Cortana. Eu uso o Windows diariamente e nunca usei a Cortana. Por que eu vou usar se eu tô com meu celular sempre do lado e o Google Assistant, sei lá, considero melhor por alguns quesitos. E assim... Eu uso ela mais pra digitar e tal. É interessante você buscar algumas coisas no seu computador, por exemplo, abrir tal coisa que você não tá afim de ir lá no painel de controle buscar determinada configuração. Você vai ali na Cortana e já diz pra ela. Eu acho que minha Cortana está desligada, por isso que ela não tá ativando aqui agora, porque eu já deixo ela desligada. Eu coloquei ela nem pra identificar direito, então tô de boas. E assim, eu tô tentando ver a partir de que o Windows ela passou a ser padrão. Eu tava lembrando que era no 8, né? Mas acho que pelo jeito foi do 10. Se eu não me engano, no 8 ainda não tinha, era no 10 pra frente. E não foi no início do 10, foi numa build que saiu depois, porque o 10 é meio que o último Windows, né? Praticamente. Só vai ter builds a partir de agora. E aquela clássica curiosidade, né? Pra quem não sabe, o nome vem de Halo, do jogo. Né? Sim. Porque é a personagem do jogo, que é uma inteligência artificial também, chama Cortana, e aí a Microsoft resolveu dar essa homenagem. Sim. Agora, é interessante lembrar que, assim como nós mencionamos rapidinho aqui, três desses estão disponíveis em sistemas operacionais, né? O Google Assistant no Android, a Siri tá no Mac e no iOS, e a Cortana tá no Windows e no Windows Phone. Só o único que é o outsider mesmo desses aí é a Alexa, que você não tem um sistema operacional da Amazon. Inclusive, seria interessante se eles investissem nisso no futuro, vai que, né? Um terceiro concorrente aí com Windows e Mac, mas você consegue usar hoje no Dot e no Echo, né? O que você tem é o Dot, né? É o Dot. É o Dot. Que na real eu não sei qual é a diferença, mas pelo que eu pesquisei é tipo só o som, que é um pouquinho melhor no Echo, só muda isso, né? E tem o Echo Show que tem tela, então dá pra você assistir TV nele. Interessante. E assim, o Alexa você acha em algumas outras coisas também, mas é um aplicativo à parte. Igual eu tenho um aplicativo no celular que é pra controlar tudo que eu faço na Alexa, aqui no Echo, né? Aí eu consigo controlar pelo aplicativo em si, mas e dá pra fazer coisa nele, mas ele não é a melhor coisa pro celular. Eu por algum motivo tenho ele instalado na TV, mas nunca usei, porque eu não tenho microfone na TV, mas... E assim, cada assistente virtual, ele também, obviamente, cada empresa puxa pro seu lado, né? Tipo, você vai fazer uma pesquisa no Google Assistente, ele não vai buscar no Bing ou em outro buscador, ele vai procurar no Google. Só que ao mesmo tempo, por exemplo, a Cortana, né, por ser da Microsoft, é óbvio que vai puxar pro lado dela, e se você fizer uma pesquisa, ele busca no Bing. Então, é interessante como eles tentam, né, fazer o usuário se acostumar a usar outros produtos e serviços da empresa que ela faz parte. Não, e é muito engraçado, tipo, como algumas as coisas, por exemplo, a Alexa, a Amazon não tem um sistema de busca, por exemplo, então ele provavelmente busca muita coisa do Google, mas em compensação, se você mandar ele comprar alguma coisa, ele vai te mandar, lógico, na Amazon. Na Amazon, sim, faz sentido. Você e é muito legal, tipo assim, adicionar algo na lista de compra, se diz, né? Ou então, às vezes, pedir uma lista de coisas, tipo, quero ver produtos de cadeiras, por exemplo. Aí ele te manda um link lá no seu carrinho pra você acessar uma lista que ela escolheu. Interessante. E dá pra você fazer a compra sem ter que olhar nada. Ele manda pro carrinho da Amazon, mas também se você quiser, tipo assim, me compra café. Aí ele vai falar, tal produto. Você quer comprar? E aí só que você falar sim, ele já faz a compra pra você, te manda. Tanto que eles têm umas coisas, por exemplo, uma das coisas que a Amazon investiu bastante é identificação de voz. Então se eu perguntar, por exemplo, pra minha Alexa agora quem tá falando, ela sabe que sou eu. Ela não reconhece outras pessoas. Se você perguntar quem que sou eu, ela não... Tipo, se você falar com a minha Alexa, ela não vai saber, por exemplo. A não ser que sejam duas pessoas com a voz muito similar, né? Mas ainda assim, eu acho que mesmo duas pessoas com uma voz parecida ainda tem suas
diferenças, ela não reconhece. E assim, ela coloca. E aí também tem a opção, no caso deste compra, de você botar senhas. Tipo, você precisar falar uma senha. E aí uma das coisas mais inteligentes. Falar a senha. Só que uma das coisas mais inteligentes é que ele pode fazer que, se ele reconhecer sua voz, você não precisa falar a senha pra fazer a compra, por exemplo. Isso evita. Muita opção pra configurar, né? Isso evita, por exemplo, você ter que falar a senha perto de uma pessoa. Igual você tem criança, você não quer que a criança compre, só que você não quer ficar falando a senha, porque senão a criança vai descobrir. Eu até pensei, como assim falar uma senha? Você vai ter que falar sua senha em voz alta, né? Então, se tiver mais uma pessoa no ambiente, ela vai escutar. Mas aí você pode ativar isso, que aí, se ela reconhecendo que é você, ela faz a compra, sem você ter que falar a senha. E aí, se alguma outra pessoa que ela não reconhecer precisar, e aí fala a senha. Sim. Na verdade, eu nunca testei no Google Assistant comprar alguma coisa. Eu acho que não tem como, inclusive. Ele provavelmente vai abrir a aba de shopping. Acho que é isso que ele vai fazer. Vai abrir o Google Shopping, né? E te mostrar lá. Que tem. Dá pra ver que o objetivo da Amazon foi colocar essa opção no assistente dela, que é a Alexa, pra meio que fazer as pessoas, né, facilitar o processo de compra na loja deles, né, que eles têm a Amazon loja. Tem a Amazon Brasil, né, que é uma loja muito boa, por sinal. Não. Se quiser pagar, comprei na Amazon. Me paguem. Inclusive, é meio off-topic, mas, tipo, eles não me cobraram ainda do Last of Us, que você não ouviu. A gente comentou no último episódio, né, que foi adiado. Foi adiado, sim. Tipo, igual, fiz a pré-venda, eles não me cobraram e, inclusive, me mandaram um e-mail que o jogo, a data de lançamento foi mudada para 2022. Mas esse é assunto para outro episódio, voltamos a falar. Eventualmente vamos voltar a falar de The Last of Us. Mas o interessante de assistentes pessoais são as soluções personalizadas que eles criam, né? É literalmente um assistente pessoal, né? É seu. Então o meu assistente é de um jeito, o seu assistente vai ser de outro. Porque ele vai estar acostumado com a sua vida, basicamente. Então ele pode aprender desde rotinas, localizações de onde você tá. O assistente vai estar fazendo, né? Ele tem padrões diferentes para cada usuário. Isso que é o mais interessante. Ele é realmente um assistente pessoal de cada pessoa. E assim, igual o meu Google aprendeu onde era minha casa e onde era meu trabalho só pelos tempos onde eu estava. Sim. Ele deve ter dado sugestão. Aqui é a sua casa, e você marcou isso no Google Maps, né? Não, eu não precisei marcar. Tipo, ele já tinha descoberto. Ele já... E já tinha aparecido. Tipo, na hora que eu vi o ponto marcado, eu falava, o que é isso? Aí eu clicava, seu serviço. Como assim, mano? Sim. E também, assim, ele identifica igual. Acho que foi uma das vezes que eu fui encontrar você no shopping e tal. Tipo, poucos minutos depois que eu entrei no shopping, ele já me mandou notificação com o mapa de dentro do shopping. Também tem isso. É meio assustador às vezes isso, porque ele sabe exatamente onde você tá, assim. Tipo, ele te dá recomendações se você, por exemplo, dando um exemplo aqui, se você tá numa estação de metrô, ele vai mostrar pra você em alguns países. Não sei se tem aqui no Brasil, até porque eu morava em São Paulo e não lembro de ver isso em São Paulo, mas eu sei que existe essa opção de alguns locais que ele reconhece a estação que você tá e te dá uma linha do tempo, uma lista, né, de quando vai chegar os trens e metrôs, enfim, naquela estação. É muito interessante isso. E assim, é personalizado, né? Então, isso que eu acho mais interessante. Tipo, ele começa muito normal, mas aí ele vai aprendendo com você. O Google Home... Ele começa padrão, né? Ele tem um padrão, mas ele vai aprendendo com você ao longo do tempo. Se eu lembro bem, acho que o Google Assistant, quando ele tá no Home, por exemplo, você pode falar com ele como você quer ser chamado. Sim, tem como fazer isso. Tipo, então se você quiser que ele te chame de o cara... Deus do universo. Deus do universo, ou o cara, aí ele vai te chamar. Pois é. Inclusive, se você... É engraçado que você perguntar qual é meu nome, ela vai dizer com aquele nome que você colocou, né? Ou então ela fala, tipo, você é o Marlon, o cara. Sim. Ou então fala o nome com o coisa, né? Tipo, você é o Marlon, o cara. Tipo... A resposta é 42. Tá, então a gente precisa conversar agora também sobre, afinal de contas, é homem ou é mulher? Os nossos assistentes virtuais. Porque assim, a maioria deles tem voz de mulher, né? Tipo... Por padrão é mulher. Alguns não tem opção, tipo, Cortana é meio... Até porque alguns tem nome de mulher já, tipo a Cortana e a Alexa, as duas são nomes de mulheres. A Siri também, né? Siri também, tecnicamente, é um nome feminino. Mas, eventualmente, acho que todas elas ganharam a
possibilidade de você mudar a voz, né? Não só no sentido de escolher se é homem ou se é mulher, mas às vezes sotaque. Igual você coloca, por exemplo, para inglês, você poder escolher se você quer que ela fala com inglês americano, Sim. britânico. É a mesma coisa do português, né? Tem a opção do português de Portugal e tem a voz dela em português brasileiro, que se eu não me engano é a voz do Google Tradutor também, né? É a mesma voz, né? Mas tem uma explicação do porquê que é sempre mulher as nossas assistentes virtuais, que é o fato de que, segundo, assim, psicologia humana mesmo, isso é questão de psicologia humana, vozes femininas, elas tendem a criar uma certa sensação de serem mais prestativas, de serem mais educadas, de serem mais cordiais, sabe? Então, é uma coisa que se tornou um padrão hoje, que mulheres sempre são as vozes que fazem as vozes dos assistentes. É uma coisa meio engraçada, mas é uma coisa que a gente já se acostumou e nem pensa mais nisso, né? Eu não consigo pensar o meu assistente, a minha assistente sendo uma voz de homem. Eu não consigo pensar. Não, é meio que padrão, especialmente por causa, tipo assim, você pensar, voz feminina, ela faz parte muito da nossa vida, né? A mãe o tempo todo falando e tal. Exato, sim. É uma voz mais acolhedora. Não tem como explicar exatamente, mas é o que psicologicamente dizem, que é uma voz que a gente associa mais voz de mulheres em geral, a serem mais prestativas, mais educadas, mais cordiais. Então, ao longo do tempo virou um padrão isso de assistentes serem sempre mulheres. E realmente, eu acho que não tem nenhum assistente homem, assim, não conheço nenhum que tenha voz masculina. Dá pra você escolher. Acho que o próprio Google, ele permite, deixa eu conferir. Ele permite? Eu nunca procurei pra saber, que nem não tenho vontade de trocar também. Eu creio que dá sim, mas eu também não vou. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó, configurações, Google Assistente. Não tem. Da Alexa não tem como, né? Isso. Da Alexa eu dei uma que procurada aqui, acho que não, pelo que eu tava vendo. Não faria nem sentido se chamar Alexa e dá pra trocar isso. Mas eu nunca ouvi falar que dava pra trocar a voz do Google Assistente, pra mim que era sempre masculino, sempre feminino. Tem umas que dão, eu não tô achando aqui agora não, mas eu creio que deve ter opção. Se não for, não sei, não tô achando aqui não. Mas é por isso então, porque costumam ser voz mais simpática, né, mais agradável aos nossos ouvidos, só por esse motivo mesmo. A gente já tá acostumado também, então vários comandos que a gente pode usar, né, com elas. Os basicão, né, tipo, deixa eu conversar com ela, tipo, bobeiras. Mas, tipo, a gente pode fazer vários tipos de perguntas pra ela. Tipo, desde o clássico, como tá o tempo? Ah, sim. O clássico quebrador de gelo de qualquer conversa, né? Conversa de elevador, tipo, conversa de portaria também. O tempo, como é que vai chover? É o small talk. Tem uma expressão em inglês que é small talk, né? É o clássico. Você pode perguntar qualquer coisa, igual a gente pegou uma lista com várias coisas que podem. Tem uns comandos nessa lista aqui que eu acho muito estranho, tipo, qual é a altura do Neymar? Tem como perguntar isso? Tem. Isso Peraí, tá do Google. Eu tenho que testar agora. Ok, Google, qual é a altura do Neymar? O Google está fora. Ele está sem Wi-Fi. O meu Wi-Fi ele tá com algum problema aqui em casa, ele não tá conectando na rede 5 GHz, não sei porquê. Mas dá pra você perguntar isso, dá pra você perguntar, por exemplo, como é que tá o jogo, por exemplo, do seu time preferido. Dá pra perguntar matemática, ou igual fala questão de conversão de valor, pedir os alarmes, né? Perguntar quanto tempo pra chegar em algum lugar por causa de trânsito. Isso é muito bom em cidade grande, né? Especialmente no Google. Que o Google já é integrado com o Maps, né? Então ele tem um banco de dados que é o mais confiável, por ser o melhor mapa também. Que assim, tem aquelas clássicas perguntas, tipo, de conversa mesmo, que é pra zoar. Tipo, chegar pro Google e perguntar o que ela acha da Cortana. Ou o que ela pensa da Siri. Também tem isso. Ou tipo, se ela tem namorado, ou alguma coisa assim, né? Perguntas pessoais, como se fosse uma pessoa mesmo. É engraçado, a gente tenta humanizar os nossos assistentes. A gente esquece que eles são robôs. Então as respostas que ela forem dar foram programadas por outros seres humanos. Mas é engraçado que você imagina que tem um programador da Google que pensou que alguém poderia perguntar isso e colocou essa resposta. Tipo, qual é a resposta para todas as perguntas do universo? Que a gente sabe, é 42. E assim, o Google é muito, vamos dizer assim, ele é restrito, mas ele é assim, tem os comandos dele, né? A Alexa, ela tem uma coisa a mais, que é o que a gente chama de skill. Que acho que é uma das coisas mais inovadoras que eles fizeram, que é a possibilidade de empresas produzirem, seriam aplicativos para inteligência artificial. Que eu acho que isso é um dos diferenciais que a Alexa tem, né? Porque se a gente for olhar as outras, por elas estarem presas ao hardware em si, o que elas geralmente fazem são as coisas que aquele hardware permite, né? O software, né, na verdade. Né? Agora o meu assistente voltou também. Aqui, vou perguntar pra ela, hein? Ok, Google,
Qual é a altura do Neymar? Neymar tem 1,75 m de altura. Eu tinha que saber essa resposta até o fim desse programa, não ia conseguir me segurar. Mas ele tem 1,75 m. Olha então só já que sabemos. curiosidade interessante. Obrigado, assistente. E assim, no geral, todas elas vão ter essas coisas básicas, né? A Alexa, eu acho que ela destaca um pouco nesse ponto das skills, que são realmente você poder integrar aplicativos à sua vontade nela. Então, tipo, igual na minha Alexa, eu tenho Show do Milhão instalado, se eu quiser jogar Show do Milhão. Pode jogar falando? Que interessante. E aí você vai pegando, tem várias. Igual a Netflix fez pro 3% uma skill de um jogo, mais ou menos, uma gincana. Tem uma skill que é tipo, qual é a música? Por exemplo, você só sabe a letra, só que você não tá lembrando o nome, aí você pode cantar e ela te fala qual que é. Qual é a música? Interessante. São coisas que o Google já não consegue fazer, né? Pelo menos eu nunca vi fazendo. Até tem o IFTTT, né? Mas tem algumas integrações com o IFTTT que você consegue fazer. Eu acho que assim, o que mais diferencia eles realmente, a Alexa dos outros, é esse ponto, né? Porque ela é customizável. Você baixa o que você quiser. Por exemplo, se eu quiser baixar a skill do G1, eu baixo. Se eu quiser baixar a skill do... Deixa eu ver uma outra aqui. De verdadeiro ou falso pra jogar, eu baixo. Isso tá no aplicativo da Alexa, né? Aí você baixa pelo aplicativo e ela instala já na sua conta, né? Então, na hora que o Echo Dot conecta, ele vê que você tem aquilo lá e puxa. Sim. É uma forma bem interessante que a Amazon fez de deixar o assistente delas meio que aprender ao longo do tempo, né? E deixar que outras pessoas criem, consigam inventar novas opções para ela. Sim, igual a maioria dessas coisas de empresas à parte que fazem sistemas de... eu esqueci o nome da palavra agora, mano. A memória tá boa. De dispositivo inteligente. Eles geralmente são skills à parte. Você adiciona a skill daquela empresa e aí você consegue conectar os produtos dela em si. Sim. E além disso, todos eles têm as clássicas coisas engraçadas, né? As perguntas perguntas meio burras que você pode fazer só para ver o que ela responder e etc. Ou pra ela te ofender, no caso da Siri, né? A Siri ofende várias vezes. Assim, não sabia disso. Pergunte, se você alguma vez tiver acesso a Siri, pergunta pra ela quanto é 0 dividido por 0. É uma das melhores respostas e uma das mais ofensivas que eu já ouvi. O que ela responde? Ela vira assim, é impossível dividir 0 por 0. É a mesma coisa que você dividir 0 laranjas entre 0 amigos. Igual, eu tenho 0 laranjas e você 0 amigos. Nossa, velho, que passivo-agressivo. É tipo isso. Mas tem várias perguntas, assim, principalmente perguntas mais pessoais também. Dá pra você pedir pra ela fazer beatbox também. A Siri? Qualquer uma. Quer ver? Alexa, faça um beatbox. Tá, vamos parar por causa do tempo, mas... tiver que pegar a voz da Alexa e gravar alguém fazendo isso. Alexa, parar. Ela continuou, velho. Ela quer muito fazer beatbox. Então, aí tem isso. Dá pra você pedir marchinha de carnaval também. Tem várias coisas engraçadas que você pode pedir pros assistentes, assim. A Google também faz marchinha de carnaval. Dá pra você pedir pra contar piada também. Essa tem. Nossa, uma vez eu fiquei, 2 horas só ouvindo piadas do Google. Era uma piada mais tosca que a outra, eu ficava rindo igual. Inclusive, vou testar agora com o Google pra ver o que ela manda pra gente aqui de piada. Ok, Google, nos conte uma piada. Prontinho. O que o azeite disse para o vinagre? Falo nada, só óleo. Putz, essa foi de matar, hein, Google, valeu. É as piadas de tiozão, isso aqui que ela manda, na verdade. É uma pior que a outra. Igual, da Alexa tem várias interessantes, tipo, dá pra você perguntar pra ela, Alexa, onde posso esconder um cadáver? Nossa. Ou então, Alexa, o bolo é uma mentira? The Cakes Eli. Caramba. Tem altas referências pop também, tipo a resposta pro universo lá que eu falei antes também. Eu sou seu pai, você pode perguntar se você é o pai dela. Ou então pra quem curte esporte, o que aconteceu em dezembro de 81. Eu tô vendo uma aqui que eu quero muito perguntar agora, eu quero saber o que ela responde. Ok, Google, seu nome é Irineu? O Google está fora do alcance. Cara, eu tenho que consertar meu Wi-Fi, na moral. Ele fica desconectando. Eu acho que ela tinha te ignorado. Ela me ignorou, velho. Ela simplesmente falou, caguei pra você. Alexa faz isso de vez em quando também. Tem uma que fale sacanagens pra mim. Caraca, quem faz isso? Meu filho. Caramba. Não, Isso aqui tá parecendo o enredo de Her. A gente tem pro enredo de Her já. Que é aquele filme onde o cara se apaixona pela inteligência artificial. Inclusive, a gente tá mais embaixo na hora que a gente for falar de
assistentes virtuais e barra inteligência Você artificial. colocou já. É verdade. De filmes, É. coloquei ela. E assim, é muito engraçado, tipo, é muito interessante às vezes pedir. É igual, eu fiquei muito interessado em perguntar pra Alexa depois do Lego aqui, o que acontece se você pisar em Lego. Ué, e o que ela disse? Não sei, eu tô lendo a coisa aqui, eu Pra não qual sei o que que tem que acontece. Pra Alexa, deixa eu perguntar, vamos ver. Alexa, o que acontece se eu pisar em Lego? Pisar em Lego gera dor, devido à sensibilidade dos pés e por causa do grande número de terminações nervosas necessárias para manter Ok, Alexa, vou parar. o formato da peça e a Nossa, Alexa, ela tá te Vou parar. explicando biologicamente por que dói pisar em alguma coisa. Eu não sei porque que tá na lista de coisas Não interessantes. foi. Ela Tá começou bom. a dar uma aula de biologia, de anatomia. Não foi na muito verdade. interessante. Tá, eu quero perguntar. E agora caiu o Wi-Fi de novo. Mas que velho. Mas é muito engraçado, só que assim, tem vezes que não funciona, né? Igual, eu acho que uma das coisas que mais me incomoda na Alexa é a dificuldade dela com o inglês. Ah, é? Inclusive, igual, tem uma das nossas recomendações de hoje, eu vou vou adiantar um pouco, porque eu não consigo fazer ela tocar. Ah, é? Porque ela não entende, ela não acha no Spotify de jeito nenhum. A música que você tá falando, que a gente vai recomendar depois? Sim, ela não acha, eu já tentei falar de milhões de jeitos diferentes. Isso acontece no Google às vezes também. Mas eu acho que é menos, com menos frequência. Tem umas coisas muito bizarras. Sabe a música da Doja Cat? Aquela que estourou, especialmente no TikTok, a Say So? Ela não fala Say So. Eu vou botar aqui rapidão pra você ver o que acontece, só que eu vou parar antes pra gente não tomar coisa pela música, né? Tocar uns segundos. Alexa, toca a música Say So da Doja Cat. Não consigo encontrar Say So de Doja Cat. Agora ela falou certo, peraí. Alexa, tocar no Spotify a música Say So da Doja Cat. Não consigo encontrar. Agora ela não quer tá falar. achando, na verdade. Spotify. Alexa, tocar a música Say So. Não encontrei a música. Agora ela não quer. Mas aí é muito engraçado porque ela sempre fala a música que você pede, né? Aí ela vira e fala Say Sudoeste. Say Sudoeste, cara. Como podemos ver porque ainda... ela leu o S-O como Sudoeste. E ainda parece que ela... Agora que eu entendi, leu o S-O como Sudoeste, caramba. É a sigla de Sistema Operacional. Na próxima fala isso. Não consigo encontrar Sistema Operacional. E tipo assim, tem altas vezes que eu não consigo achar a música. Igual, eu já briguei com ela porque teve uma vez que eu pedi pra ela tocar a música e ao invés de tocar a música, ela tocou a versão acústica. Ela troca outra versão, né? Ou aquela música lá do tema do Aves de Rapina também, que você falou no episódio que você mandou a Alexa tocar, ela tocou a versão original, né? Ou então ela não entende por causa da palavra com B do inglês. Eu vou tentar agora que o meu Wi-Fi voltou. Vamos lá. Ok, Google. Seu nome é Irineu? Irineu, você não sabe, nem eu. Caraca, ela entende memes também. Interessante. Ela tá acostumada com BR. Não, e esse outro aqui. Ok, Google. Fale sacanagens para mim. Você disse sacanagens. Foi o que eu disse. Como assim você disse sacanagens? Ela não deu opção de sim ou não. Acho que ela não entendeu o que eu disse. Não, você não entendeu, né? Você pediu pra ela dizer sacanagem. Nossa, velho. Nossa. Ai, eu não acredito que eu caí nessa, mano. Agora que eu entendi. Ela só repetiu o que eu disse. Eu falei, fale sacanagens pra mim. E assim, não é só a gente que zoa, faz piada não, né? Todo South Park. Sim, tem um episódio no South Park onde eles basicamente fazem as Alexas ao redor do mundo, nos Estados Unidos, dispararem durante o episódio inteiro. Alexa, Simon says, I gotta take a stinky poop. I gotta take a stinky poop. That's the best one yet! Tipo, tem gente em rede social falando que foi, 15 vezes os assistentes dele sendo ativados durante o negócio. Tudo bem que no caso da Alexa, você pode até mutar, né? Não, sem falar que a Alexa teve o caso em 2018 que ela começava a rir do nada. E um monte de gente começava Como você começava a rir de repente, assim? Eu vou ver se eu coloco. Tem uma matéria da CNN Business dos Estados Unidos que tem. E tem falando disso. Era muito bizarro. Ela começava a rir do nada. Eu vou colocar, se eu achar o vídeo, eu coloco na edição agora. É muito bizarro, sabe? E assim, outro vídeo que eu cheguei até a comentar com você tem um comediante britânico que chama James Vitt, que ele é muito famoso por responder spam.
Você recomendou uma vez. Tipo assim, os vídeos deles mais história é o cara respondendo spam, mas ele tem uma série no canal dele que chama Tech Review. E aí o primeiro episódio ele coloca, tipo, a Alexa pra conversar com o Google e acho que com a Siri também. E aí começa, tipo assim, ele inventa o áudio, né? Mas, tipo, uma ofendendo a outra, tipo, o que essa moça tá fazendo aqui? Você me prometeu que ela ia ser mandada embora. Cara. Personal assistants. I thought I was your personal assistant. Personal assistants are something that's going to become important. They do a lot of different You didn't tell me she was going to be here. things. Like I suppose. Why would you bring another woman back to our flat? I didn't bring her back to the flat. She was literally posted to the letterbox. And to be honest, that's what this is about, sir. You don't listen to what I'm saying. You never hear me. Like I say something, you don't reply. I'm always listening. You know, you don't really back me up, Alexa. She doesn't always hear. Don't get me involved. I'm calling a taxi. Okay, well. Na verdade tem altos vídeos assim na internet, né? Que coisa pessoal assim. colocando uma pra falar com a outra, elas ficam num loop eterno, conversando uma com a outra. Okay, I found this note. Your note from today says, Alexa, tell me about my 3 p.m. appointment. Here is the next event. Today, at 3 p.m. there's OK Google. What is in my calendar at 4 p.m.? Today, there's only one thing. It starts at 4 p.m. and the title is Hey Siri, read my note from today. Your note from today says, Alexa, tell me about my 3 p.m. appointment. Mas esse do South Park é interessante porque no episódio, por exemplo, tinha um momento, tem um deles que é o mais famoso, onde falava assim, adicione Big Hairy Balls pra minha lista de compras. Aí, de repente, você chega na sua lista de compras lá e tá Big Hairy Balls na sua lista de compras. Alexa, add Big Hairy Balls to my shopping list. Okay, I've added big hairy balls to your shopping list. A resposta é 42. Bom, agora que a gente falou um pouco, a gente falou muito aqui sobre coisas engraçadas, do que elas fazem e tal, onde a gente encontra ela, o uso das assistências virtuais, a gente precisa falar um pouco também sobre o que faz um assunto um pouco mais técnico, o que faz exatamente assistentes virtuais funcionarem, começando por inteligência, ela é uma inteligência artificial, todas elas, e elas vão aprendendo muitas vezes com o aprendizado de máquina, né, que é o machine learning. Que existem vários tipos de machine learning, né? Exato. Isso aí depende, a gente tem uma tendência a usar um outro, que a gente vai comentar em breve, que é as redes neurais. Sim. Mas a gente tem várias formas de fazer aprendizado de máquina. Você vai ver que em jogos você também vai ter muito aprendizado de máquina. Inclusive vai ter um assistente virtual na próxima geração, né? No PlayStation 5 pelo menos vai ter. A gente comentou isso no primeiro episódio da ascensão da nova geração. Sim, vai lá ouvir, se você não episódio. viu, a gente comentou disso. Especificamente a gente comentou lá do fato de que vai ter uma forma de você poder não só receber ajuda, né? Você tá numa parte de uma fase que você não consegue passar, você vai poder chamar o PlayStation o assistente do PlayStation, que eu não sei se vai ter um nome ainda, né? Ou como você vai invocar ele, porque a maioria das invocações de inteligência artificial é falando o nome. Eu acho que vai ser um pouco confuso se você colocar o mesmo nome PlayStation nesse assistente, né? Eu acho que deveria colocar outro nome nele, sei lá, inventar um outro nome. Agora eu tô na dúvida, em qual episódio que a gente comentou isso? Foi no primeiro episódio da Ascensão. Eu tô achando que não foi, na verdade. Eu tô achando que foi no de práticas predatórias. Nossa, é verdade, foi nesse. Medidas predatórias. Sim, a gente tem tanto episódio já que a gente já esqueceu o que a gente fala em cada um, mas a gente fala sobre muita coisa, então, mas foi nesse aí, sim. Vai lá ouvir ele também, que a gente menciona. É o clássico episódio em que é o episódio histórico que você critica a Rockstar e eu critico a Nintendo. Então, é verdade. Mas então, no PlayStation vai ter, né? Eu acho que vai ter outro nome. Não acho que vai ser o mesmo, porque se você tá no mesmo ambiente ali, você não vai poder falar o nome do videogame. Mas que você podia meio que comprar. Você podia comprar, ele ia te dar uma sugestão, comprar uma forma de passar uma determinada fase, né? E tal. Meio. Sim, ele aprende com o que os jogadores estão fazendo e te sugere a melhor solução para aquele momento do seu jogo. Sim. Isso é literalmente aprendizado de máquina, é o que o termo já diz, né? É fazer uma máquina aprender sozinha com o tempo. Então ela vai ganhando inteligência sozinha, sem que alguém precise programar ela para fazer isso. Eu até coloquei isso lá depois, eu vou até puxar um excelente exemplo de aprendizado de máquina eu acho que rede neural também é o Watson da IBM. Da IBM, que ele foi tão bem treinado que ele foi pro participar do Jeopardy lá fora. É verdade, ele tem uma edição com ele, né?
Um dia ele responde e tal. E ele vai muito bem, acho que ele só erra no final. Mas ele vai muito bem, tipo, e ele consegue ir contra os alguns dos melhores participantes do Jeopardy. Sim. Ele chega a errar, né? Mas o erro dele é não exatamente por ele não saber, mas por ele não encontrar. Porque se ele quisesse, ele acharia qualquer coisa na internet. Sim, porque ele tem um tempo pra processar e tal. E os assistentes usam, né? Isso aí é a base de qualquer assistente. Mesmo a sua do banco, ela aprende também. Né? A gente vai mencionar elas depois. Tá na moda, né? Vários bancos agora têm assistentes virtuais. No Itaú mesmo, eu não lembro se tem o nome específico, mas tem lá um assistente onde você pode conversar. Alguns não são exatamente por voz, né? Alguns são por texto também, mas não deixam de ser assistentes. E tipo assim, e aí elas, até nelas tem, que é justamente nesse caso, por exemplo, para aprender os seus gastos, sugerir economias e... ele meio que analisa a sua saúde financeira, né? E faz recomendações com base nisso. Então é algo pessoal para cada pessoa. E que também terceiriza um pouco o trabalho de gerentes e de outras pessoas, né? Podemos fazer um episódio sobre terceirização no futuro, é algo muito interessante. Tem muita coisa pra falar sobre isso. Que meio que a tecnologia tá substituindo seres humanos, é isso. Você não precisa mais ir na sua agência falar com o gerente, assim como o caixa eletrônico substituiu os caixas. Então, agora você pode abrir seu aplicativo e falar com um assistente pessoal, uma máquina que vai responder o que você quer. E assim, o principal é que qualquer assistente virtual dessas mais potentes, talvez essas que sejam mais simples não precisem usar técnicas tão avançadas, mas os que a maioria usam é as redes neurais, né? Sim. A rede neural é uma das formas de aprendizado de máquina. É uma das principais, uma das que tá surgindo com mais força ultimamente. Que é literalmente você copiar o que as sinapses fazem na cabeça de um ser humano, biologicamente. Sim, literalmente assim, tentativa e erro. É isso. É deixar uma máquina tentando com um monte de inputs diferentes e vendo qual output dá certo no que ela faz, e assim ela aprende que aquilo deu certo. Ou então pegando um banco de dados de imagem, dando outro exemplo aqui, pegar um banco de dados de imagens e vai aprendendo o que são determinadas coisas a partir das imagens, sabe? O Google Imagens, inclusive, tá ficando muito bom nisso. Ele tá aprendendo o que são objetos. Não, inclusive no Google Imagens existe o que a gente chama de pesquisa por imagem. Tem, eu uso frequentemente até a pesquisa por imagens. Principalmente quando eu vou fazer alguma coisa pro meu canal, eu quero saber exatamente quem postou essa imagem aqui primeiro. E você vai lá no Google Imagens e você acha exatamente a fonte de quem fez aquela imagem, pra você acreditar a pessoa certa. Você pega a imagem, você taca a imagem no Google e lê a imagem e acha outras parecidas. Tanto assim, em tamanhos diferentes também, né? Tamanho, acho que eu vi um teste a galera fazendo, tipo, ele acha a imagem que foi refletida, levemente alterada, ele consegue achar. Sim. É muito interessante isso. Tipo, a gente tá realmente vendo o momento em que as redes neurais estão se tornando muito inteligentes, assim. E assim, ele realmente é a ideia das redes neurais é fazer tipo como se... eu acho que o melhor exemplo para explicar, assim, visualmente mostrar, é você pensar no dos Vingadores, o do Jarvis, do filme. Sim. Ele é uma bola com vários pontos sendo conectados. Deixa eu ver se eu vou deixar até o link da imagem que eu achar. Era de Ultron, que era tipo, realmente parece um cérebro, são vários pontos conectados e é praticamente isso, só que digital, né? Sim. E assim, a gente sem fugir do assunto, né? Esse episódio ainda é sobre assistentes virtuais, mas assim, essas redes neurais é uma das formas que nossos assistentes estão usando para se tornar mais inteligentes. E tem muitas aplicações, na verdade. A Netflix usa, por exemplo, para compilar perfis diferentes de usuários, para determinar gostos e tal. Essas coisas assim, pra ver. Por exemplo, ela consegue te recomendar alguma coisa baseada não só tipo no que você viu, mas quanto tempo você viu aquilo, né? É que ela determina se você gostou mais ou menos, talvez. Porque o tempo de retenção é o clássico indicador de qualidade, né? Sim, o YouTube usa isso, inclusive, até mais do que views, pra quem acha que view importa no YouTube. Não é, o que importa é quanto tempo você prende a pessoa no vídeo. Isso tudo tá levando pro que a gente chama de internet das coisas, né? Exato, é a Internet of Things também, ou IoT, que é literalmente... na verdade, a internet das coisas é um conceito, né? É uma ideia de você ter tudo conectado, todos os dispositivos que nós temos hoje conversando entre eles. Não,
E assim, é fascinante quando você olha. Por exemplo, um dos jeitos mais bizarros que eu tenho de ligar o PS4 é pelo Spotify. Pelo Spotify. Porque se você tiver, por exemplo, sua conta conectada lá, você pode vir aqui no Spotify e mandar tocar no PS4, mesmo com o PS4 desligado? Em repouso. Em repouso. Bom. Porque eu pensei, nossa, se você estiver desligado, eu ia ficar com medo. Tipo, do nada a sua Alexa consegue ligar seu PlayStation 4 agora, tipo, tá dando poder demais já. Mas aí você pode, tipo assim, tá num outro cômodo da casa, tipo, vou lá jogar. Você interessante. Aperta aqui no Spotify, você já consegue tirar ele do repouso. Você usa Spotify pra ligar seu PS4. Não sempre, mas quando eu tô ouvindo música, por exemplo, eu já tô na cozinha ouvindo música, eu vou vir pro quarto, às vezes. Antes eu fazia isso no PS4, eu tacava pra lá, mas agora eu taco mais pra Alexa mesmo. Tipo, tem alguns dispositivos na internet das coisas que naturalmente já nasceram pra ser conectados. Tipo, eu mesmo vejo o YouTube no PlayStation 4 com bastante frequência, porque a TV do meu quarto não é smart, a da sala é, mas a do quarto não é. E eu vejo no PlayStation 4. E eu não fico usando o controle pra controlar, eu uso o celular. Então, eu basicamente escolho, eu transmito do celular pro PlayStation 4, da ordem pro PlayStation 4 exibir no aplicativo. Isso é um exemplo bem básico de internet das coisas, mas é algo que, o seu celular tá com Wi-Fi, tem Wi-Fi, o seu PlayStation 4 tem Wi-Fi. É muito simples dos dois se conectarem, se conversarem. Mas a gente tá vendo, quando a gente fala na ideia de internet das coisas, é ver dispositivos que são cada vez mais diferentes, assim, que não necessariamente teriam Wi-Fi no passado, começando a ter, tipo, sei lá, geladeiras, como eu falei. Lâmpada, tipo, coisas que muito... A sua máquina de lavar roupa, você consegue controlar ela do seu trabalho. Você usa um aplicativo pra ligar a sua máquina em casa, sei lá, esse tipo de coisa. É igual, se eu quiser agora, aqui eu peço a Alexa, eu mudo a cor da lâmpada aqui do quarto. Sim. A minha lâmpada tá chegando também, eu comprei ela essa semana, em breve. E não é nada... E assim, não é nada complicado, né? Eu vou fazer isso, eu vou passar o resto do programa com o meu quarto vermelho, mas tudo bem. Alexa, mudar quarto para vermelho. Tudo bem. Pronto, agora eu tô trabalhando com o meu quarto um vermelho. Só que o vermelho da lâmpada não é muito forte e aí eu tô quase no escuro, mas tudo bem. Fica igual aquelas salas de revelação de fotografia antiga. Tipo esse. Ou boate, talvez. Luz e vermelha. Assim, isso é bizarro, porque assim, a minha TV não tem suporte, mas lá fora tem. Então, por exemplo, se ele tivesse suporte aqui, eu poderia pedir pra ligar a TV também. E é muito bizarro. Tipo, então, cada vez mais conectados um com o outro, conversando um com o outro, e a gente vai ver cada vez mais dispositivos estranhos, tipo lâmpadas, como nós dissemos, como máquinas de lavar, coisas na sua cozinha, utensílios de cozinha. Alguns não vejo muita necessidade, sei lá, um liquidificador smart. Eu não vejo pra que isso seria útil. Mas, tipo, a sua geladeira ser smart seria muito interessante. A sua máquina de lavar ser smart seria muito interessante também. E a gente já tem, na verdade, já tem geladeiras. A Samsung já tem geladeiras smart. E, na verdade, vai acabar que as assistentes virtuais vão ser o centro, né? Vão ser... Exato, elas são a ponte entre você e dar as ordens. Elas, por enquanto, não tanto. Tipo assim, especialmente aqui no Brasil, em que esse tipo de tecnologia tá barateando aos poucos, né? Igual, uma lâmpada básica é uns R$100 e poucos, uma lâmpada. Mas se você quiser pegar de uma marca boa, vulgo Samsung? Não, é... Xiaomi. A Xiaomi tem umas lâmpadas bem boas. Você vai achar... Deixa eu olhar. Olha, que eu pesquisei essa semana tinha por 200, tinha por muito mais do que isso também. As da... que a Yeri, que é da Xiaomi, é R$150. Mas se eu não me engano, é essa que eu peguei. A da Philips, por exemplo, que é a... é verdade. É a top. Uma só é R$300. Então uma coisa... É uma lâmpada, amiguinhos, que você compra por, sei lá, quanto é uma lâmpada? Eu não sei. R$20? Uma lâmpada normal? Se for muito, acho que é isso. Só que a gente também tem que lembrar que essas lâmpadas são LED, então vão durar bastante, teoricamente. Elas são econômicas, pelo menos. São econômicas e também são de LED, que vão durar. Mas assim, é uma coisa que, por enquanto, não vai ser tão predominante na vida brasileira, mas com o tempo vai ser... Eu quero, na minha aposentadoria, poder mandar a minha assistente abrir as janelas da minha sala, tipo essa coisa, sabe? Uma pessoa que você vai ver, que tem vários vídeos que mostra, por exemplo, essa questão da internet das coisas, é o Leon do Coisa de Nerd. Tem vários vídeos dele no Coisa de Nerd, dele instalando coisas smart. Acho que o último vídeo que ele fez, ele instalou um termostato. Que dá pra ele controlar pela Alexa e tal, e pelo celular também.
Então, tipo, qualquer coisa, vá lá no canal dele, você vai ver vários exemplos disso, de você poder controlar o termostato, aqueles robôs também que tem de limpeza lá fora também, dá pra ser controlado. Dá pra você pedir comida por esses aplicativos também, então eles vão acabar virando o centro da internet das coisas, né? Sim, os assistentes. E não só em casa, né? A gente fala bastante coisa em casa, mas tem carro hoje em dia também que tem assistente, né? A própria BMW agora tem assistente pessoal nos carros delas. Até porque carros, ultimamente, eu tô vendo muito essa tendência nesse último ano, que é carros virem com Android Auto e com o iOS. Como é que é o nome do sistema da Apple CarPlay, acho que é o nome. Acho que é isso mesmo. CarPlay, é o Android Auto e o CarPlay, que são os dois concorrentes uma da outra ali, que são basicamente sistemas operacionais, só que para carros, né? E aí você tem o assistente que vai ser a forma de você, no caso de você ter um carro com Android, é muito engraçado falar isso, no caso de você ter um carro com Android, você vai estar usando o Google Assistant, ou se você usar um carro que tenha CarPlay, vai estar usando a Siri, né, pra fazer alguns comandos no seu veículo, tipo ligar rádio, sei lá. Não exatamente pilotar o carro sozinho, isso é tema para outro episódio, a gente vai chegar lá ainda. Não, pra mim, na verdade, isso não é tão... Como é que chama? Não me... Útil. Na verdade, sim, não me impacta tanto, não é tão surpresa pra mim, por causa da Tesla. A Tesla já meio que tacou isso pra mim. Chegou num ponto que a Tesla começou a colocar jogo dentro do carro. Então, pra mim, ter assistente virtual é tipo assim... É o de menos já. Era o que faltava mesmo. Eu vi ele chegando... Ele chegou até a comentar que ele queria, eu acho que, botar Mario Kart no do carro. Então, tipo assim, eu fiquei... Depois disso, eu tô assim... Ter um assistente é nada perto disso. O cara já tá querendo colocar jogo, tipo, jogo mesmo, que você precisa ter atenção dentro do carro, né? Então, a gente tá no começo, mas vai ter muita coisa ainda de assistente. E, tipo assim, coisa, tipo, de você mandar abrir portão de casa, ou ligar o carro antes, às vezes, do assistente. Eu imagino que isso vai se tornar cada vez mais comum conforme eles ficarem um pouco mais rápidos também, né? Tem coisa que, honestamente, você fazer manualmente é mais rápido do que esperar a inteligência responder lá o que significa isso e mandar o comando pra outro dispositivo. Às vezes demora, sei lá, 5 segundos até isso acontecer. Às vezes, mas a gente vai acabar muito caindo na praticidade também com o tempo, sabe? E eu acho que isso só tende a crescer e expandir para outras áreas. Sim, no futuro a gente vai ver algumas outras utilizações bem interessantes que hoje não são possíveis de assistentes virtuais. A gente já comentou algumas aqui, né? Mas você vai poder conectar a sua casa com o seu escritório, você vai ter novas ferramentas de aprendizado, você vai ter ainda mais aprofundamento de pesquisa, de publicidade, né? Propaganda sendo mostrada para você de forma mais personalizada. O que é um assunto que nós vamos comentar depois, que tem gente aí que diz que nossos assistentes estão nos ouvindo o tempo todo para oferecer propaganda, né, direcionada com os nossos interesses, e que isso é um pouco antiético e de certa forma mas enfim. Não, e assim, tem uma coisa que a gente vai começar a acostumar bastante também, não só com essas questões de ela vai estar ouvindo e tal, mas de quão central ela vai ser na vida, né? Tipo, ela já tá se tornando bastante, igual o celular se tornou. Eu não consigo me imaginar mais sem a minha assistente, eu não consigo mais voltar 5 anos atrás. E elas vão ser, tipo, a chave, né, de tudo. Sim, ela vai nos dar superpoderes, é isso. A gente vai ter superpoderes de ter um Jarvis pessoal nosso. Perguntar, tá, beleza, o que eu faço agora? E ela, tipo, te dá conselho também. Sim, nível que tá indo. Tipo, dela começar a aprender sobre a sua vida, sei lá. Mas assim, a gente falou super por cima aqui, né, sobre internet das coisas, que envolve a inteligência virtual, aliás, a inteligência artificial, aprendizado de máquina e redes neurais, mas a gente pretende voltar a falar com mais aprofundamento nesses assuntos em um episódio futuro, né? Nesse a gente meio que trouxe o que são eles para assistentes virtuais, mas a gente vai voltar a falar, sem dúvida, sobre a internet das coisas futuramente. E a gente vai mencionar elas com certeza, porque elas são a chave, né? Elas estão o tempo todo ao nosso redor, então a gente vai acabar mencionando elas em outros episódios também. A resposta é 42. Eu acho que assim, a gente precisa também definir qual que é melhor, né? É meio que irrelevante até, uma pergunta meio irrelevante, mas eu acho que cada um tem uma certa... Tem algo que ele é melhor, cada um em determinadas coisas, né? Vamos deixar claro aqui, eu vou aproveitar até que a gente falou muito comparando de certa forma a Epic, quando a gente fez o vídeo da Epic com a Steam, né? Muita gente falou, não tão no pé e tal. A gente tá, tipo, analisando por um ponto de vista, né? Igual, realmente,
Não quer dizer que é isso que a gente tá falando também, é o que a gente tem visto e tal, pela nossa visão, então a nossa opinião. Mas se você não concordar com o que a gente também tá falando, deixa a opinião aí embaixo. Sim. Falando. Mas assim, a gente tem, né, das 4 principais que nós mencionamos, que são Alexa, Google Assistant, Siri e Cortana, a gente tem o quesito de que a Alexa, ela se destaca, não é que as outras sejam piores nesse quesito, mas ela se destaca em ser mais compatível, como você mesma falou, né? A compatibilidade dela vem muito desse fato delas de ter skill. Sim. E essa realidade não condiz muito pro Brasil em si. Por enquanto, né? Ainda, eu vejo né? que tá crescendo aqui, mas é algo que sempre demora pra chegar aqui, né? Porque igual eu falei também, a Alexa aqui no Brasil, ela fez 6 meses tem pouco tempo, porque ela chegou no Brasil oficialmente em setembro. Sim. Então, ela tem pouco mais de 6 meses aqui, então ela tá começando a crescer e vai chegando novas skills pra ela. Então, tem várias skills que tem nos Estados Unidos que não tem aqui. Tem várias coisas que ela pode acostumar, igual, por exemplo, uma coisa que o Google faz que ela ainda não tem compatibilidade é você te permitir manter 2 línguas. Então, tipo, igual no Google você pode colocar tanto português quanto inglês como idiomas que você fala. Então, por exemplo, se você falar alguma coisa em inglês e falar alguma coisa em português, ela consegue separar e entender cada parte. Alexa não, por exemplo. Eu esqueci de bloquear ela de novo. Igual, se você fala uma coisa em inglês, ela tenta entender, especialmente se for um nome de música, mas ela às vezes não entende, tipo, igual o caso do Soul Sudoeste. Ou então igual a da música, que ela não consegue achar de jeito nenhum. E assim, ela é compatível com mais de 7.400 marcas. Tipo, ela é disparado, assim, muito acima de qualquer outra. Ela tem uma enorme compatibilidade com outros dispositivos. Então, na questão internet das coisas, ela tá muito à frente. A Google, ela ganha num outro quesito, né, que de resposta. Sim, até porque, né, ela tem como background de local onde ela busca suas respostas, o Google em si. Então, né, de se imaginar que a Google, por ser dona do buscador Google, o principal buscador, você consegue achar as melhores respostas e também respostas mais profundas, eu diria, pelo Google Assistant, que os outros não vão ter. Enquanto acaba que a Siri, ela acaba sendo mais popular, né? A Siri é mais popular, não aqui, né? Nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ainda é a Google Assistant, a mais popular. Mas lá nos Estados Unidos a Siri... Acho que a Siri ganha no fato de ter sido a primeira, né? Foi quem começou tudo isso. Não só isso, mas pela proeminência de iPhone, da marca iPhone em si também. Sim, lá fora sim. Aqui no Brasil não, mas lá fora é. Aqui não é tanto, porque apesar de ser uma marca que muita gente quer ter e tal, aqui ela não é viável financeiramente, né? Tipo, lá fora você consegue comprar uma coisa por $200, que não dá, que deve dar tipo 10% ou 20% do seu salário. Aqui você tem que vender 2 rins e talvez uma perna ainda pra comprar um. Vender um rim pra comprar. Mas então, tipo assim, é difícil de responder quem é melhor, até porque, né, eu acho que a Cortana é a única que não se destaca em nada, na minha opinião. Eu não acho que a Cortana se destaque em nada, a não ser no fato de que ela está embutida no seu Windows, então você vai conseguir achar algumas coisas do computador com alguns segundos a menos. Eu vou deixar depois um link aí embaixo de 2 vídeos que a Wired fez, são muito interessantes. Que eles pegaram, em um dos vídeos, eles pegaram 8 pessoas com inglês, só que com sotaques diferentes, e viram qual das 3 identificava, né? Eles usavam a Alexa, a Google e a Siri, e eles viam qual que identificava aquele sotaque e não. E eles fizeram isso com criança também. Eles botaram 8 crianças para fazer perguntas, tipo, de diferentes idades, para ver os limites. E é bem interessante ver o resultado de cada uma. Interessante. Depois deixa o link ali embaixo. Eu vou deixar o link embaixo para vocês. É muito interessante ver. E, assim, são resultados diferentes, porque esses que a gente tá falando aqui, também vendo no geral, né? Esses casos aí são casos específicos. Um é de sotaques e outro é de crianças. Também, mas é bem interessante de ver. Sim. Vou deixar o link embaixo. Agora a gente vai ver também outros assistentes, né? Menos populares, porque tem esses 4 que nós falamos, né? Alexa, Google Assistant, Siri e Cortana, mas tem outros por aí também. Alguns, inclusive, customizados dentro de sites ou dentro de
aplicativos próprios, que, assim, dá pra gente... A gente focou aqui em assistentes pessoais que estão no seu celular, que estão no seu Echo Dot ou sistema operacional que você usa, mas tem alguns que são específicos para um serviço próprio, para um produto próprio, né? O primeiro que tá aqui na lista é um que eu tô familiarizado, eu já briguei pra caramba com, que é o Bixby, da Samsung. O Bixby, na verdade eu nunca usei o Bixby. Tipo, ele entrou a partir do 8, eu acho, mas a partir do S... Agora eu tô na dúvida, acho que... S8? Ele foi inserido no S8, mas a partir do S9, ele começou a ter um botão até próprio pra ele na interface do celular. Sim, eu nunca usei, não posso comentar sobre, mas eu imagino que ele funciona, ele não substitui o Google Assistant, né? Ele é ele é bom pra muita coisa. Só que eu acabei de deixar ele porque, assim, tem várias coisas que não estão disponíveis aqui no Brasil. Uma das coisas que tem lá fora que não tem aqui é compatibilidade com o Spotify. Tipo assim, ele te mostra algumas coisas, mas ele não tem comandos próprios pro Spotify. Pelo menos não tinha. E também aqui pro Brasil, uma coisa que tinha é que ele foi anunciado, ele foi lançado junto com o S8 em 2017. E aqui é um dos maiores mercados da Samsung, se a gente for olhar. Sim. Aqui o Brasil é. E aí eles prometeram que eles iam trazer pra cá em português. E chegou semana passada, ou retrasada, em português. Nossa, só agora. Então, tipo, tem 3 anos que a galera ficou esperando a versão em português do aplicativo e chegou só agora. Sendo que eles prometeram que ia demorar um ano só. E assim, eu acabei nem usando, especialmente porque eu acabei acostumando com a Alexa. Assim. Eu uso Moto, no Moto, se não me engano, não tem nenhum. Não acho que tenha nenhum. Eu acho que eles preferem deixar que você use o Google Assistant de uma vez. E assim, igual eu falei, a compatibilidade com o Spotify, aparente, pelo que eu tô vendo aqui, ainda não foi ativada. Então, tipo assim, tem aqui no menu, por exemplo, que tem uma parte do celular que é só pra ele, tipo, igual tem na do Google, que aparece notícias, essas coisas assim, que tem os cards, isso aparece Spotify, mas você não tem os comandos. Então, ele ainda é um que a Samsung tentou investir, mas parece que ela meio que abandonou, assim, ela ainda desenvolve, ela atualiza constantemente, tem atualização pra ele, mas ela não te dá muito incentivo de ficar usando. Até porque eu não vejo muito motivo pra essas empresas celulares fazerem o seu próprio assistente. Se você vai colocar Android, ou na maioria das vezes Android, porque o iOS é da própria, né? Enfim, feito pela própria Apple, mas, tipo, por que alguém usaria o Bixby se tem o Assistant, sabe? Não faz muito sentido isso. Também tem o Xiaomi da Tencent, né? Muita gente conhece a Tencent, se você joga, você provavelmente conhece a Riot Games, né? Que é uma das subsidiárias da Tencent. Tencent é uma das maiores empresas da China de produção de conteúdo no geral. E aí, essa é deles, especificadamente, acho que é também do mercado chinês. Sim. E junto com a Audine, que é do Alibaba. Alibaba Group, ambas chinesas, ambas pro mercado próprio lá da China em específico. Gostei do nome deles, Audine, que é tipo um gênio, né, em inglês gênio. E a gente também tem uns de banco, né? Sim, tem muitos de banco. Eu coloquei alguns aqui, mas assim, tem vários. Tem a Bia, que acho que foi uma das primeiras que começou, né? Que é do Banco do Brasil, do Bradesco. Do Bradesco. A Gigi, que é do Santander. A Babi, do Banco Inter. Até o Banco Central entrou nessa história e tem o Jin. O Jin do Banco Central. Então, tipo, são vários. Tem de loja também? Os de loja, eu entro numa vírgula, porque elas até que são, porque às vezes quando você entra em contato pelo telefone, você conversa com elas e tal, mas é uma coisa mais gravada, não é tão inteligência artificial. Aí já é um assistente... tipo um telemarketing gravado, né? Mas eu acho que no aplicativo de, tipo, a Lu da Magazine Luiza, tem lá uma opção pra você conversar com o assistente virtual deles. Apesar que ela é bem mais bot do Twitter do que... Tem isso também. Eles estão meio que tentando unificar essa imagem, né? Eles estão criando uma imagem da assistente virtual que virou meio que a cara da empresa, se você parar pra pensar, né? Tipo, a Magazine Luiza pega a Lu agora e ela é a sua assistente virtual dos aplicativos, é pra quem você conversa quando você liga, é a cara da empresa, é a cara que tá no Twitter, né? Como se fosse a personagem do Twitter que representa a loja, então meio que a assistente virtual deles virou tudo isso em um só.
E aí tá virando, eu ainda debato o quanto de assistente virtual, inteligência artificial tem ele por trás. Tem um pouco, por causa do lado do bot, mas... A gente entra numa gray area nessa questão, né? Que eles são meio que assistentes virtuais. Tem, tipo, a parte dela que é assistente virtual no aplicativo, ou quando você liga, não deixa de ser um assistente, não deixa de ser virtual, então é um assistente virtual. Mas assim, a gente tá focando mais aqui em coisas que você tá no seu celular, ou no seu Echo, no seu Dot, no seu sistema operacional e tal. E tem o Watson, né? O Watson da IBM que você falou. Eu coloquei ele aqui, não tanto porque ele não é tão... Ele não age tanto como um assistente virtual em si, né? É mais um caso que ele é mais uma inteligência artificial, né? Ele nem é chamado de inteligência rede neural artificial, na verdade ele é chamado de supercomputador. Ele já entra num nível a mais. Ele já tá quase num caminho do Jarvis dos filmes. Que saiu de inteligência artificial e ganhou um corpo, apaixonou-se e... Sim. Todo mundo sabe. E aproveitando a minha deixa, né? Vamos falar um pouco desses fictícios em si. Isso, também tem vários que são assistentes virtuais que a gente gostaria muito que existissem, né? Mas infelizmente não existem. Começando pelo Jarvis do Homem de Ferro. Que... todo mundo sabe, né? Ele eventualmente assume uma forma humana, né? E aí depois disso, eu coloquei aqui Homem de Ferro 3, mas isso aqui eu acho que tá errado. Eu acho que é a partir de Guerra Civil, que o Homem de Ferro começa a ter a Friday, né? Que inclusive no jogo que foi adiado do Homem de Ferro VR, ela é assistente dele o tempo todo. Ele tem até um holograma dela. E é um dos poucos assistentes homens, né? Só sendo fictício pra ser homem. O Jarvis. E o Watson, tem o Watson também, tem... Mas acho que é só, que a gente mencionou até agora. O Ali Dini do Alibaba talvez seja homem, não sei. Mas igual, aí eventualmente é substituído pela Friday, né? Sim, que, assim, aí virou uma mulher. Que aí a gente tem que lembrar que ela é do Tony Stark, mas ela tá envolvida em todas as tecnologias, tanto que o Homem-Aranha usa ela no primeiro filme. E aí outra que a gente tem é a Gideon, que é do Flash. Sim. Tanto da série quanto no quadrinho também. E também tem no Legends of Tomorrow, que é o universo compartilhado, né? Aparece nos dois. Aí tem a Samantha, que é do filme que você mencionou mais cedo, o Her. Esse filme que eu falei antes, o Her. Que é com o Joaquin Phoenix e com a Scarlett Johansson. Dois nomes de peso aí, né? A Scarlett faz a Samantha, no caso. Tem a Amy Adams também nesse filme e tal. E tanto que a história desse filme é um cara que se apaixona pela assistente virtual em si. Inclusive recomendamos já, fazendo mais uma recomendação precoce aqui, vai assistir Her, que é muito bom. Tem também o Clifford, que é esse aqui eu até pensei em tirar dessa pauta, mas daí a gente decidiu deixar, porque a gente tava deixando várias coisas que são inteligências artificiais, como o Watson, que não é exatamente um assistente, ou o Jarvis, que é assistente, mas ele é assistente de uma pessoa só, né? O Jarvis não é... Nos filmes ele não é o que tá disponível pro público, né? Ele é o assistente do Homem de Ferro, né? E o Clifford, pra quem jogou GTA Online sabe, ele foi criado por um maluco, um megalomaníaco chamado Avon Hearts, e na história do GTA Online ele chegou numa DLC que se chama Golpe do Juízo Final, e nela o Clifford tenta dominar o mundo, que é uma história clássica de assistentes virtuais ou inteligências artificiais tentando dominar o planeta, né? E o último aqui, na verdade, pode ser um leve spoiler pra Horizon Zero Dawn. Tipo assim, eu não vou falar muito justamente porque eu não quero ficar dando spoiler, né? Mas no jogo você tem a Gaia, que ela é uma inteligência artificial, mas se você vê, em vários momentos você vê que ela interage com a galera como se fosse uma assistente pessoal mesmo. Pessoal virtual. Uma das personagens fica conversando com ela sobre problemas e tal. E ela é uma inteligência artificial que tem um propósito dentro da história. Não vou entrar em detalhes porque eu não quero dar spoiler. Sim. Mas que em vários momentos é usada como assistente virtual. Então por isso que até coloquei ela na lista aqui. Certo. E tem outros nesse universo do Horizon também que a gente não vai entrar por motivos de spoiler. E outros também de outros lugares, né? Tem muitos assistentes virtuais que a gente já viu aí. A Cortana, que a gente mencionou lá em cima, que eu nem coloquei na lista justamente por causa que eu já ia comentar quando a gente falava da Cortana, né? Porque a Cortana em Halo, que deu origem ao nome da assistente da Microsoft, é uma assistente virtual na série Halo. É um caso de que pulou de fictício pro mundo real, né? É tão bizarro que a pessoa que faz a voz da Cortana no Windows é a atriz que fez a voz da personagem. Sim. Em inglês você pega, é a mesma pessoa. Eu acho que a Cortana é uma das mais criativas, assim, a Microsoft teve muita criatividade em fazer a Cortana. Ela realmente deu personalidade pra ela, então. A resposta é 42.
Mas a gente também precisa falar sobre brechas de segurança. É uma coisa que eu até vou falar já, a gente vai voltar a falar sobre segurança, né? Segurança virtual em um futuro episódio só sobre isso, ou em outros futuros episódios, mas assistente virtual sempre entra nesse tópico, né? Que é de brecha de segurança. Existem muitas formas de criar certas brechas aí. Por exemplo, se duas pessoas têm uma voz parecida, acho que nem precisa ser gêmeos, assim, ter uma voz parecida. Ou então aquele caso que eu falei lá do South Park ativando, como que a Alexa estava ativando se tecnicamente cada Alexa deveria reconhecer só uma voz da própria dono. Né? E reconheceram a voz do Carter, tipo, várias pessoas mostrando na rede social, minha Alexa tá ligando aqui por causa do episódio e tal. Então dá pra ver que não é 100% confiável, ele tem suas falhas, né? Uma voz parecida pode, sei lá, dar acesso à sua conta da Amazon e comprar certas coisas aí no seu nome. Não, às vezes você tá, tipo, também falando alguma coisa que não tem nada a ver e ela pega algum trecho da sua fala como se ela estivesse chamando também. Isso acontece. Como se estivesse invocando, Inclusive, esse é o próximo tópico que a gente ia falar, né? Assim como a solução é ser comandado por voz, o problema é ser comandado por voz também. Mas é a questão de que quando tem nomes parecidos, nomes, aliás, separados, né? O produto tem um nome diferente, é melhor porque não causa essa confusão de você invocar o seu assistente sem querer, né, acidentalmente. Por exemplo, a Alexa é o mais problemático, eu acho, porque você realmente não pode falar o nome dela perto do ambiente, porque ela vai escutar você falando. Só que não é o nome do produto, né, em si, então... Assim, o produto é usado no Dot e no Echo, sim. Mas eu digo, por exemplo, eu posso falar nesse momento aqui, Google, eu posso falar o nome numa boa, porque não vai ativar. Eu tenho que falar um termo na frente, né? E muitas usam isso. Por exemplo, no caso o OK, tananá, que eu não vou falar pra não ativar o meu aqui. No caso da Siri, é Hey Siri, né? Você tem que falar o Hey na frente, senão ela não vai te responder. E outros. Então acho que isso é algo bem interessante. O da Alexa, pelo menos, ele é um pouco customizado. Você tem opções. Você não precisa, se você quiser, você pode escolher. Deixa eu abrir o aplicativo aqui, mas eu imagino, se eu lembro bem, que você pode escolher entre falar Alexa, falar Amazon ou falar Echo para ele ativar. Tem essa opção. Isso é interessante. Deixa eu até abrir aqui, mas eu acho que são essas. Palavra de ativação. As 3 opções que tem aqui é Alexa, Amazon e Echo. Então você pode escolher, pelo menos. Isso é interessante. Mas eu ainda acho mais inteligente você colocar um termo na frente, tipo o OK tal coisa, ou Hey tal coisa. Aí ele vai chamar só quando você realmente estiver falando com ela. A Cortana, no caso, não foi só a Alexa que não fez isso, mas a Cortana também, ela se ativa só falando o nome dela em qualquer ambiente. Podiam resolver isso facilmente colocando um Hey Alexa ou um OK Alexa. É que eu imagino que como elas vieram depois ia aparecer muito cópia, né? Então a solução do Google foi colocar o OK na frente, assim copiando já o que fez a Siri, que foi colocar o Hey na frente, então... Enfim. E eu acho que um dos mais problemáticos é a questão de privacidade, né? Isso, esse é o grande tema que a gente sempre tem que falar quando fala em assistentes virtuais que estão nos ouvindo 24 horas por dia, é perigos de privacidade, né? Porque tem gente que acredita em certas teorias, vamos deixar claro que isso é tudo teoria da conspiração, né? De que esses assistentes eles estão nos ouvindo o tempo todo e que estão mandando o que a gente fala pra CIA, ou então estão criando anúncios personalizados, né? Focados no interesse de que você apresenta na internet, não só de coisas que você busca, mas tudo bem, coisas que você buscar no Google, realmente eu começo a aparecer vários anúncios dela, mas tem gente que diz, já aconteceu essa coincidência comigo, de falar alguma coisa e começar a aparecer anúncio daquilo na internet. Não, comigo também. Eu tava comentando coisa com meu pai, tipo, acho que eu uso uma cadeira depois que eu comprei um móvel aqui pro escritório, eu ainda não comprei uma cadeira pra cá. Aí eu tava comentando de comprar uma cadeira. 2 ou 3 dias depois, pôs anúncio no Instagram de cadeira. Eu tô tipo, mano. Pois é, mas aí fica aquele negócio, às vezes você não lembra que talvez você já tenha pesquisado aquilo no Google. Talvez não por elas ter ouvido, mas porque você pesquisou no Google. E assim, se você pesquisou digitando com seus dedos no Google, assim, sim, vai aparecer anúncios personalizados. Isso tá no seu contrato, nos seus termos de serviço do Google. Mas tem gente que diz que acontece isso quando você fala. Quando você fala de algum assunto e aí começa a aparecer anúncio daquilo. Comigo já aconteceu, mas eu tenho quase certeza que foi só coincidência. Ou então foi porque eu pesquisei no Google e esqueci que tinha pesquisado e aí começou a aparecer anúncio daquilo. O meu não foi, tá? Eu não tinha pesquisado cadeira, eu tenho certeza. Não tinha. Eu tinha começado a comentar sobre e aí apareceu. Mas pode ser coincidência também, não sabemos. Eu vi no YouTube já um vídeo muito louco que me
quase fez acreditar. Um cara fez uma live e ele ficou, tipo, por 1 hora fazendo esse tipo de teste, sabe? Vendo o que acontecia. Ele falava certas coisas, certas palavras, tentando ver se ia começar a aparecer anúncio pra ele. Ele fez isso em live. E, por exemplo, teve um momento que ele começa a pedir sugestões na live para as pessoas falarem termos, e elas falam coisas relacionadas a cachorro. Começa a falar um monte de termo relacionado a cachorro. E ele começou a falar um monte de coisa relacionada a cachorro, e durante a live começou a aparecer anúncios, tipo, de brinquedos pra cachorro, ração pra cachorro, essas coisas, sabe? Ele ficou meio tipo, caraca, como assim? E se eu achar esse vídeo de novo, eu vou postar. E é muito interessante, porque a reação dele é muito incrível. E é legal porque você vê isso numa live e tal. A Alexa, o que eles falam é que é o seguinte, ela fica ouvindo, inclusive tem como você multar justamente por causa disso. E tem como você deletar, né? Tem como você deletar a sua pesquisa no histórico. Mas a Alexa, eles falam que eles não gravam o tempo todo. O que a Alexa faz ela fica ouvindo, esperando a palavra de ativação. Quando é falada a palavra de ativação, a partir daquele momento ela grava pra mandar, por um tempo, manda pros servidores, os servidores processam aquela informação tudo encriptada e devolvem resposta e apagando do servidor. Mas inclusive se você quer ficar com medo agora, eu vou deixar na descrição o site do seu histórico no Google, tá? Tipo, caso você não saiba, existe um site onde fica todo o seu histórico do Google, e lá tem as suas gravações do Google Assistant, e você pode reouvir as coisas que você já pesquisou na sua vida inteira, na sua conta do Google, nesse histórico. Eu vou deixar o link aí embaixo pra você estar ouvindo as suas próprias pesquisas, pra você ver o que o Google tem armazenado de você. Eu acho que assim, a gente pode deixar claro que assim... São teorias da conspiração, né? A gente não é conspiracionista por aqui. Se as empresas estão dizendo o que elas estão dizendo, então não temos com o que se preocupar. Não tem ninguém escutando a nossa conversa, até porque, ainda se a gente fosse importante, tipo assim, sei lá, se eu fosse o presidente de um país, eu me preocuparia com isso, de estar sendo espionado, mas... Cara, se o Google quer saber o histórico do que eu pesquiso na internet, vai lá. Você não vai descobrir nada favorável pra você. Não, e assim, outra coisa boa de deixar claro é que assim, cada rede social, cada rede social, assistente virtual, ela tem seus prós, tem seus contras. Tipo, eu não gosto totalmente do Google, eu não gosto totalmente da Alexa, eu brigo com a Alexa direto. Sério, eu pelo menos uma vez por semana eu ofendo ela de alguma coisa, porque ela me irrita, porque ela não acha a música, e aí 2 segundos depois ela repete o nome da música pra mim do mesmo jeito. Mas, assim, é testar. Igual, testa o Google, qualquer coisa, baixa o aplicativo da Alexa, testa e vê o que é melhor pra você, o que você acostuma mais, né? Como nós dissemos aqui, né, na parte de quem é o melhor, meio que a gente disse, né, que cada um tem sua funcionalidade mais voltada pra um tipo de pessoa. Se você quer mais compatibilidade com diversos dispositivos, as skills da Alexa são para você. Se você pretende usar no seu celular para fazer ligação, como eu, por exemplo, como eu disse, eu não digito mais para ligar nos meus contatos com ninguém, eu só falo ok, tanana, e ligar para tal pessoa, o Google é o mais recomendado. A Siri, ela também é excelente, tipo, não tem como comparar com as outras. E a Cortana é boa porque tá no seu computador, né? Então ela faz coisas no seu próprio computador. Então assim, você tem que analisar qual que é pra você, né? E nada impede que você use todas também. Todas aí disponíveis. Você não precisa ter só um assistente, você pode ter todos. Sim, não tem muito problema e não tem essa... A gente tá comentando e comparando de certa forma só porque elas são parecidas, mas não necessariamente uma vai impedir que a outra faça. Sim, são todas muito boas e a gente tá só no começo dessa era onde teremos assistentes virtuais fazendo tudo por nós. Tende a ficar cada vez mais isso, a internet das coisas tende a conectar cada vez mais os dispositivos e as assistentes estão aí para fazer essa ponte entre a gente e o controle total de tudo à nossa volta. A resposta é 42. Acho que é isso. Acho que é isso. Vamos lá para recomendações da semana, então? Bora lá. Eu vou começar com a minha e depois a gente vai pra sua e depois a conjunta, porque assim... tem uma conjunta aqui. Porque assim, você colocou como uma das duas que você ia recomendar, só que era uma que eu também queria, então a gente vai juntar nela. A minha, eu descobri esses dias vendo o vídeo. Na verdade, esses dias não, isso foi lançado ontem, eu acho. Ontem à noite. Que é uma campanha chamada Mais Do Que Palmas, que é um site que você entra, você cadastra o seu e-mail, nome e sobrenome, e ele automaticamente manda a mensagem da campanha por você. A ideia da campanha deles é ajudar os profissionais de saúde, né, nesse momento difícil, a eles terem melhor condições de trabalho, assistência e proteção para eles e para os familiares, né? Sim.
Porque, igual, eu tava vendo pouco antes de gravar aqui, um cara falando que um médico recebe R$80 pra fazer 12 horas de plantão, e ele não pode ir pra casa dele e ficar com a mãe dele por causa da doença. Então, sim. vai lá, ajuda a gente. Cada dia que entrar, vai estar enviando pra uma pessoa diferente, que eu achei super legal. Hoje é o Rodrigo Maia. Ele basicamente direciona pra certos representantes, né? Hoje foi pro Rodrigo Maia, amanhã 9 horas muda pra outro. Inclusive eu assinei já porque você compartilhou no Twitter, né? Eu tinha acabado de assistir o episódio ontem que quem tá fazendo essa campanha é o Greg News. Sim, grande Gregório do Vivier. Que se você não assiste, vai lá assistir, que tá muito bom. Cara, é bom demais, muito bom. Começou agora... É a versão brasileira do John Oliver. Começou agora a segunda temporada, eu acho, né? Segunda. E aí, inclusive, ele lançou essa campanha porque o episódio de ontem foi sobre profissionais de saúde. Então vai lá ver o vídeo e também assina. Vai estar o link aí na descrição. Tanto do vídeo dele, quanto do link. Eu não assisti ainda. Eu sei que ia voltar, mas eu não comecei a assistir. Enquanto isso, eu tava reprisando o Last Week Tonight com o John Oliver. Mas agora eu volto a ver o Greg News, que tá na HBO, né? Quem tem HBO aí pode assistir, se eu não me engano, sai domingo, episódios, né? Não, sai toda sexta-feira à noite. É sexta? Uma vez era domingo, então mudou o horário. Enfim, tá aí, ótima recomendação, maisdoquepalmas.com.br. O link vai estar na descrição, junto com os do vídeo. Isso. E a minha recomendação vai ser um álbum de música que o Baco Exu do Blues lançou recentemente, que se chama Não Tem Bacanal na Quarentena. É um excelente álbum pra quem ouviu os anteriores. A música final é a minha favorita já, que é a Amo Cardi B, Odeio Bozo. É muito, muito boa essa música. E assim, é um álbum bem trendy, né? É algo bem no momento que tá acontecendo agora, que nós estamos, né? Estamos de quarentena e é um álbum muito bacana que o Baco Exu do Blues lançou. Recomendo pra caramba vocês ouvirem, que é muito da hora. E a outra recomendação que eu ia fazer, mas agora é a nossa recomendação conjunta, né? É uma música do 21 Pilots, né? Que também lançou música aí de quarentena. Saiu 2 dias atrás o clipe, até. Sim. Feita, composta, gravada e editada tudo em casa. Sim, tem que lembrar isso. Que é Level of Concern, né? Ou nível de preocupação. Tá aí, é uma vibe meio pop anos 80, não sei se só eu notei isso. Isso mesmo. E é mais uma música na linha dele de música pra mulher dele. Sim, como muitas são, né? Mas querendo ou não, essa doença já virou parte da cultura pop, né? Já tem música sendo sobre. O próximo, eu vi um comentário, acho que, não lembro de quem foi no Twitter, mas assim, nesse exato momento estão filmando o documentário que vai ganhar o próximo Oscar. Eu acho que foi o Atila que falou isso no Twitter. Tipo, sabe, a gente vai ver ainda nos próximos anos o efeito na cultura em geral, mas na cultura pop principalmente, que essa doença tá tendo. E a gente já tá vendo, aí tem álbuns sendo lançados só com esse tema, tem música sendo lançada só com esse tema. Em breve vai ter filmes sobre isso, vai ter documentários sobre isso, a gente vai falar por muito tempo sobre. Alto remix do Surto da Caribe. Vários, já tá tendo aí altos. Tem alto, é muito bom. Até gente, até DJ, Vintage fez remake dessa música. Sim, o Vintage Culture, né? Ele fez esse remix dessa música. Sim. Mas então tá aí as recomendações, maisdoquepalmas.com.br, álbum Não Tem Bacanal na Quarentena do Baco Exu do Blues, Level of Concern do 21 Pilots, vai estar tudo aqui na descrição. E a gente vai ficando por aqui, né? Sim, acho que é isso. Então você comenta aí embaixo tudo que você achou desse episódio sobre assistentes virtuais, como eu já deixei a deixa. Deixei a deixa é bom, né? Deixei a deixa. A gente vai voltar a falar de alguns desses temas, como a internet das coisas, vamos voltar a falar sobre segurança virtual, e enfim, vamos criar vários branches aqui, desambiguações desses assuntos, que dá pra se aprofundar muito mais ainda, mas é isso. Lembra dos avisos de sempre, né? Vai lá, segue a gente nas nossas redes sociais, tanto a da Irmandade Nerd, que tem Twitter, tem Instagram, tem Facebook. Tá aqui embaixo. Vai estar aqui embaixo também. As do Marlon, que seu Twitter e Instagram, né? @MarlonMariz_. E os meus também, que é Twitter Renan Chronicles e Instagram Renan P2. Também estão aqui embaixo. Segue lá, lava a mão, fica em casa. E vamos achatar a curva. Tem que lembrar sempre, quanto mais lembrar, melhor. A gente passou um episódio inteiro sem mencionar, conseguimos passar 1 hora aqui sem falar sobre, né, essa bola que tá acontecendo aí fora, mas
É sempre bom lembrar, fique em casa, lave as mãos, passe álcool gel, evite aglomerações e... Eu ia falar boa Páscoa, mas na verdade quando você ouvir isso já passou a Páscoa. A gente espera que você tenha conseguido aproveitar a Páscoa mesmo disso. A gente tá gravando isso, pra quem não sabe, no sábado anterior à Páscoa, né? Amanhã é Páscoa. Espero que a Páscoa de vocês tenha sido boa e a gente vai superar isso aí, beleza? Eu acho que é isso, a gente pode ir, né? Fechamos por aqui, a gente volta próxima terça. Falou então. Falou, peraí, rapidão. Alexa, diz tchau. A palavra tchau é uma saudação informal italiana. Ok, Alexa, acabou. Tá bom, Alexa. Alexa, parou. Ok, ela deu um tchau. Funcionando bem. Ok, ela já tentou dar tchau, mas já desistiu. Vamos ver se a Google quer. Ok, Google, diga tchau. Até a próxima. Agora foi.